Opa, você tá bom, Nick aqui falando novamente. Então, vou descrever aqui uma situação que eu acho que é importante, depois de tantas conversas que a gente teve aqui. Eu acho que é legal passar esse processo lógico de algum jeito, que Deus me permitiu conhecer para compartilhar justamente com você, que você entenda mais ou menos como funciona o processo da ideia, o processo do conhecimento, do entendimento. Eu já falei por vezes aqui, mas eu acho legal você ter essa ferramenta com você. Sabe aquela coisa de, cara, vou sair de casa, eu tenho um trabalho e eu trabalho com o computador, eu não posso esquecer de levar o computador, porque senão vai me atrapalhar e eu não vou conseguir executar nada do que eu quero no meu trabalho. Aí você vai lá e bota o computador na tua mochilinha, você leva. Ou sei lá, você é um mecânico e você tem que resolver o problema na casa de algum cliente, alguma coisa do gênero, e aí você não pode esquecer suas ferramentas. Ou você, sei lá, você trabalha como cara que vai capinar e você tem sua própria enxada porque o cliente não tem, aí você leva lá a sua própria enxada. Então, cada um aqui na sua existência tem um tipo de trabalho, um tipo de movimento, e esse movimento ele é muito importante você nunca esquecer aquelas ferramentas que você vai usar para exercer aquele trabalho, aquele seu movimento, porque é isso importante, isso que lhe dá um sustento. Agora, quando a gente está falando desse sustento, a gente está falando de um sustento o quê? Um sustento físico, nesse mundo material aqui que a gente está, né? Agora, quando você fala desse mundo invisível, esse mundo espiritual, na realidade, esse mundo metafísico que pouco conhecemos e ao longo do tempo algumas pessoas vêm compartilhando suas experiências, seus conhecimentos, para que de algum jeito assim a gente possa usar e ter uma melhor funcionalidade aqui, né? Um melhor jeito, uma melhor forma de viver. Então é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento. Lógico que ao longo desse canal eu tenho feito isso de uma forma muito consistente. Por vezes eu tenho que apresentar algumas ideias que dão uma liga em cada um desses vídeos. E isso para mim é uma responsabilidade, faz parte da minha missão e é isso que eu quero fazer aqui agora, tá? Então, eu sempre falo muito do entendimento, do conhecimento, mas antes eu vou anteceder um pouco essa ideia para te explicar como que as coisas de fato se apresentam a você. Então você percebe as coisas, certo? Você perceber vem de quando você usa todos os seus sentidos ao mesmo tempo, a partir do momento que algo lhe foi apresentado. Então suponha, aqui você está vendo essa árvore aqui atrás. Possivelmente enquanto eu estava falando, você tinha percebido que tem uma árvore aqui atrás. Tá legal? Então você percebeu pelas possibilidades que você possui, de acordo com os sentidos que você possui, conhecer que aquilo aqui é uma árvore. Talvez você não saiba qual árvore é essa, mas você observa que é uma árvore. Aqui tem um telhado. Então você percebeu, você utilizou todos os sentidos possíveis para identificar um objeto tal como ele é. Agora, talvez você seja aquela pessoa que não tinha nem notado que tem a árvore e nem que tem aqui o telhado aqui atrás. Então você estava focado justamente em mim, né? Na minha boca, no meu olho, alguma coisa do gênero, principalmente no que eu estou falando, na mensagem. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Agora, pegando uma circunstância sobre o que seria o perceber, porque eu estou aqui fazendo esse vídeo, e você de algum jeito você está percebendo, você está usando todos os sentidos que você possui, que acaba sendo coerente o seu uso agora nesse momento, e você percebe que eu estou aqui, estou falando e percebe tudo isso ao meu entorno, né? E você, antes disso tudo, você percebeu esse vídeo. Então esse vídeo não apareceu para qualquer pessoa, ele apareceu para aquele indivíduo que tinha que aparecer, ainda que você possa falar, ok, houve um algoritmo do YouTube que selecionou que ele deveria aparecer para mim, mas não aparecer por outro. Mas será que isso acontece somente por causa do algoritmo? Eu acredito que não. Existem propósitos na vida de cada indivíduo e por isso a gente não tem controle sobre isso, as coisas acontecem. Então quando aquela coisa acontece, você pode perceber ou não, ou seja, é uma escolha você perceber aquilo ou não. Algo pode gritar aos seus olhos e talvez você não olhar, não perceber. Quando eu falo olhar, ainda estou reduzindo os sentidos, porque eu estou colocando meio de visão, mas talvez você não o veja, você não viu, você não ouviu, certo? Existem formas de você perceber. Sabe aquele momento que você está andando na rua e parece que alguém está olhando por trás de você e você está com medo, alguma coisa do gênero assim, você olha para trás e tem realmente alguém ali, você é meio estranho e você, opa, peraí, o que é isso? Ou não tem ninguém, mas você percebeu, ou seja, existem diversos tipos de sentidos. Esses sentidos, eles ultrapassam aquilo que nos passaram através do colégio, do coleginho, que são os 5 sentidos. Esses são os básicos, mas não são os únicos. Já foram mapeados outros tipos de sentidos, tá ok? E esses sentidos por completo é quando você tem algum objeto à sua frente, ou ao seu entorno, algum objeto, e você ou percebe ou não. Por vezes isso é possível de fazer porque você quer fazer, você está aberto a perceber, mas por outras vezes você não está aberto a perceber. E daí o problema, porque se algo lhe aparece,
possivelmente aquilo vai cumprir um processo de ensino, ou seja, vai lhe ensinar algo que você aceita ou não aceita. Então perceber, nem todo mundo percebe. Por quê? Porque não necessariamente tem a vontade, tem a querência, tem o desejo. Eu gosto muito de trazer sempre a ideia também que vontade, existe a vontade do indivíduo, mas o que é mais importante é a vontade divina. Com essa não tem como você bater. Se Deus quer, se o Pai quer que algo aconteça na sua vida por conhecimento, por causa do seu desenvolvimento, se aquilo vai acontecer sob diversas circunstâncias. Por exemplo, se eu tenho uma parede na minha frente e eu não quero observar eu não quero perceber aquela parede, eu vou bater de frente com ela. E eu posso continuar batendo até o momento que eu perceber que aquela parede existe. Então, existe a minha permissão, existe a minha querência, a minha vontade de saber que aquilo ali existe ou não. Ou seja, o meu perceber está relacionado a isso, tá? O meu desejo de aquilo acontecer. Quando você percebe algo, e por vezes, quando você não quer perceber, mas Deus vai lhe dar outras circunstâncias para que você preste atenção naquilo ali, perceba aquilo, e aí você vai para uma outra etapa, que seria a etapa do observar. Então observar é a partir do momento que você percebeu algo, você captou aquilo, aquela informação, ou seja, aquilo que dá uma forma interna ao seu ser, de fato você vai guardar consigo, ou seja, ficou registrado na sua memória, ficou registrado no seu ser aquele acontecimento, aquele objeto de algum jeito. E quando isso acontece, você entra no processo de observar. Aí você passou a observar. Estou observando isso. É diferente de perceber. Perceber é esse instante de prestar atenção. Algo lhe chamou a atenção. Quando você realmente guarda aquela informação e começa a querer analisar de algum jeito, ali entra o observar. Ou seja, você guardou, você pegou aquela informação e guardou com você. Isso seria o observar. Só que aí qual a coisa? Quando você observa algo, por vezes você vai usar do seu entendimento, da sua ratio, relacionado àquilo ali. Ou seja, aquele objeto que lhe foi apresentado, seja um muro na sua frente, você vai começar a se questionar e começar a identificar por que esse muro está aqui na minha frente. Você começa a fazer esses tipos de pergunta e por vezes você vai usar então somente a sua ratio, ou seja, o seu pensamento sobre o que é um muro, por que ele está na sua frente, por que aquilo ali se apresentou. Você usa entendimentos próprios. Agora, quando aquilo que lhe apareceu, você percebeu, você começou a observar e você está em conjunto com o próprio Deus, de algum jeito você concebeu, ou seja, você recebeu aquilo ali, você pegou aquilo ali e observar ele ganha uma outra instância, que é o quê? O conceber. É igual a ideia, é conceber uma ideia. Você captou, pegou aquilo ali que você observou, mas agora você está em conceber, você está em conjunto com o Pai. Aí é diferente. O observar somente, por vezes você vai estar sozinho, é per si. E aí você usa o seu entendimento, que é diferente do conceber, ou seja, aquilo que você passou a observar, mas agora em conjunto com Deus, você concebeu aquela ideia, concebeu aquele pensamento, e aí surge o conhecimento. Entendimento é diferente de conhecimento. Conhecimento é quando você entende junto com Deus. Entendimento, somente Ele, somente essa palavra, somente esse conceito, é sozinho, é você. É você e talvez outras pessoas. Você pode falar, não, mas eu não estou fazendo sozinho. Existiram outras pessoas que pensaram parecido, mas essas outras pessoas pensaram junto com o Pai. Existem diversos entendimentos que são vendidos como conhecimento, que tipo assim, o fulano ele não fez sozinho. Fulano ele está transportando o conhecimento de outros que vieram. Mas esses outros estavam atrelados ao Pai. E como que você vai saber se é um conhecimento ou um entendimento? Vai lá e observa os frutos. Jesus ele fala, conhecereis a árvore pelos frutos. Muitas das vezes as coisas que nos apresentam como se fossem verdadeiras não são fantasias, são meras ilusões que são vendidas como verdades. E ali não existe um conhecimento, existe um entendimento. Mas como que eu refino cada vez mais isso? Você vai sentir não somente aqui nessa parte que as pessoas vão lá e falam, que você tem o seu cérebro. Lógico que você tem o seu cérebro. Mas eles falam que aqui você tem sua mente. Não necessariamente. A mente vem de mens vem de espírito. Existe então todo um conjunto que vai de algum jeito lhe potenciar conhecer a verdade em si. Então não é somente aqui na cachola, mas é isso junto com o seu coração e possivelmente com outras partes do seu corpo. Inclusive existem hoje estudos que falam que o intestino,
seria o seu segundo cérebro. Olha que interessante. É porque tem todo esse conjunto, esse indivíduo, você como espírito, você não consegue seccionar, você não consegue fazer separação das coisas. Você como um indivíduo, você é inseparável. Então não tem como você falar que a mente é a parte mais importante de você como indivíduo. Não, é todo esse conjunto, todo esse conjunto conversa. Agora imagine você tendo todo esse conjunto e você tira o seu coração. Porque Jesus, quando ele fala lá que homens duros de coração, ele falava dos fariseus, dos judeus daquela época, etc. Eu não vou falar todos os judeus, não sei, mas quando você falava daquela categoria em específico, eles eram duros de coração porque eles não aceitaram o Pai tal como Jesus ele veio trazer. E não aceitam até hoje. Então, por essa dureza de coração, esse indivíduo que eles são, porque não estou negando ele como os indivíduos, mas essa composição, o uso do coração, tal como Jesus nos pede para alcançar o Pai, mesmo porque Jesus ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando isso acontece, eles estão na sua integralidade? Não, eles não estão na sua integralidade. E isso faz com que exista uma diferença entre conhecimento e entendimento. O Joãozinho, a Rebequinha e o Paulinho, eles podem entender algo em conjunto, mas não quer dizer que aquilo seja conhecimento. Eles entenderam algo em conjunto. Conhecimento, nessa versão que eu estou trazendo para você, conhecimento é aquilo em conjunto com o Pai. Por quê? Se a gente não entra nesse tipo de discussão sobre o que é conhecimento, qualquer coisa vira conhecimento. E se qualquer coisa vira conhecimento, um ato que seja oriundo de uma ilusão, de uma fantasia, um processo, né, um efeito final, ele seja vinculado a um processo de mentiras, ele pode ser considerado conhecimento? Não pode. Existem, o importante você entender é que para tudo há um peso, porque para tudo há uma escolha. Agora, se tudo é aceito como se fosse verdade, não existe mentira. E aí minha pergunta para você é, você vive num mundo onde mentiras não podem existir? Você vive num mundo onde tudo que lhe é apresentado é verdade? Se tudo que lhe é apresentado é verdade, você aceita o mal na sua vida? Porque se tudo é verdade, eu posso aceitar o mal como se fosse uma verdade aceita e válida. Isso tal como o budismo, o hinduísmo muitas vezes vai aceitar. E outras correntes também. Você já observou que a forma de você entender as suas origens vai de algum jeito classificar melhor para você o que é o bem e o que é mal? Agora, se é o seguinte, se você está andando na rua, alguém vem e lhe assalta e você se sente mal porque a pessoa tenta até lhe matar, ali ela cometeu um bem para você? Possivelmente você fala, lógico que não, aquilo foi o mal. Mas você aceita esse mal? Ou se alguém vai lá e lhe agride, fala palavras que lhe ofendem, que não estão relacionadas a você de fato, e que são compreendidas como se fossem verdade, isso é bom ou isso é mal? Está relacionado à verdade ou mentira? Se você consegue ter essa compreensão, por que você não faz isso em outra escala de observação? O que eu quero dizer é, se essas pequenas coisas lhe incomodam, por que quando você fala de todo o conjunto isso não te incomoda? E eu só vou te falar uma coisa, se você prestar atenção ao longo da existência, só teve uma pessoa que trouxe esse tipo de relação. Por isso que Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. O único que traz a verdade de fato, pontuando ela, não de uma forma subjetiva, ou seja, não de forma como você pensa, mas de acordo com como ela tem que ser. Ou seja, uma jaca sempre sai de uma jaqueira, uma mulher nunca pariu um elefante. Isso me demonstra um ciclo, isso me demonstra um padrão, e esse padrão é um padrão objetivo, ele está no objeto. Foi uma das aulas aqui que eu coloquei, se você for observar eu coloquei o projeto, como sei que eu estou certo? Uma das aulas, das 3 aulas que eu disponibilizei aqui, se você for observar, eu falo sobre isso, sobre a verdade subjetiva e a verdade objetiva. Faz o seguinte, observa uma dessas aulas, se não me engano foi a aula 2, não tenho certeza, vê e confere, tá? Mas o que eu quero dizer é, se você não consegue considerar a existência de a verdade como algo objetivo, ou seja, existe um objeto, eu consigo reconhecer aquele objeto, aquele padrão e a sua importância, e ver que aquilo ali de algum jeito reflete na minha vida, qualquer coisa vai servir para você. Para você não existe verdade, para você tudo é verdade. Então se você não pontuar de fato o que é verdade, vai ter um problema. Então quando qualquer coisa ruim quando acontecer com você, não reclama. Não reclama porque você já aceitou isso no modelo anterior. São essas as distinções que acontecem no mundo de hoje. Então, hoje o ser humano está num estado de confusão mental tão elevado que se você vê algum problema acontecendo no meio da rua, tipo uma senhorinha sendo espancada por algum velho ou algum homem novo, alguém que esteja espancando aquela senhora,
Muitas vezes o pessoal vai lá, pega um celular e filma em vez de, opa, peraí, deixa eu auxiliar essa pessoa aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo uma desproporção. Hoje, muitas vezes, o ser humano ele quer apenas registrar e não agir mais. Ele não consegue entender os processos que estão acontecendo na frente dele, porque ele não sabe mais o que é verdade. Agora, será que isso tem que acontecer com você? Eu acredito que não, eu acredito que seja um livre-arbítrio, uma escolha, tal como eu estou tendo aqui de falar com você sobre essas percepções. Então, olha, perceber, observar, conceber, entender, conhecer. Tá legal? Eu acho que foi uma forma de expressar aqui parte das coisas que dão liga nesses vídeos que eu tenho conversado contigo, tá bom? Se você gostou, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário, caminhe comigo nesse canal. Até a próxima.